o encontro com uma nova realidade, um despertamento espiritual, a dor da consciência a se regenerar, o apreço pelo divino, o Criador, um retorno a um caminho que antes nem mesmo conhecia, um aprendizado, uma construção, uma elevação de alma. Megillat Ruth, o reencontro da alma com o seu Criador, a conversão, a Teshuvá, a reconexão com a árvore da vida. Shavuot, Mahanai. Vamos estudar hoje alguns códigos que se apresentam na Megillat Ruth. A Megillat Ruth, que foi lida por nós desta madrugada de Shavuot, né? Até durante a manhã poderemos estar sim fazendo a menção e a leitura desta Megillah. Traz consigo um conceito profundo da Torá sendo entregue para todas as pessoas criadas por Hashem, os seres humanos, independente da nação de sua origem, Baruch Hashem. Para que a Torá se manifeste na vida de um ser humano, a única coisa que esse ser humano precisa ser é desejoso de Deus. A pessoa tem que brilhar dentro de si o desejo da luz. Ou seja, a pessoa que tem que querer estar em contato com a divindade, certo? Baruch Hashem. Então, vamos fazer aqui a leitura de alguns trechos e vamos pegar alguns segredos aqui. Então diz assim: ocorreu na época dos juízes que, havendo fome em sua terra, dirigiu-se aos campos de Moabe um homem vindo de Betlehem, em Yehudá, acompanhado por sua esposa e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimelech e sua esposa se chamava Naomi, e os seus filhos Mahlon e Hilion. Eles eram efraimitas de Betlehem, em Judá. E chegando nos campos de Moabe, lá permaneceram. Aqui a gente já vê um código explícito. Nós vemos então, por conta de fome, uma família de Israel que faz parte das 10 tribos, que é da tribo de Efraim, que é o primogênito de Israel e que encabeçava as 10 tribos, fazendo esta diáspora. A diáspora que não foi forçada por ninguém de fora. O que forçou essa diáspora foi a fome na terra. Espiritualmente, quando ocorre fome, é por conta de que um castigo ou uma consequência de transgressão está ocorrendo no lugar. A terra de Israel, ela naturalmente deveria ser para o povo de Deus assentado ali, para Israel. Uma terra que emanava leite e mel, ou seja, uma terra que dava o que comer e não apenas nutria, que é o leite. Ainda dava também alegria, que o mel traz o prazer, a alegria, a doçura da vida. Neste caso aqui, ocorreu então um amargor, a fome. A fome só aparece um código para mostrar que os moradores da terra estavam em desacordo com a divindade, o que cortava o fluxo da prosperidade da terra.
Então a terra ela não estava ali emanando leite e mel para aquela família, nem para aquela região, por conta de transgressão. Então eles se sentiram apertados a sair. Esta diáspora de uma família efraimita serve para que nós, hoje, vejamos que existem não apenas uma família efraimita, mas diversas famílias que saíram da terra pelo fato de que elas cortaram o fluxo de produção da terra e a terra se tornou infértil e o amargor da vida as expulsou de lá. Um inimigo físico também era utilizado por Hashem para expulsar estas pessoas da terra. Um inimigo invisível que era a fome, a seca, ou um inimigo físico, um soldado de outra nação. Mas a diáspora ocorreu diversas vezes. Nós vemos aqui que a maior parte do povo ainda estava assentado e esta família foi embora da terra de Israel. Isso não era algo que ocorreu apenas com a família de Elimelech. Por isso que representantes do povo de Israel estão espalhados por todas as nações. Mas vamos para os códigos aqui, porque Hashem, ele quer nos ensinar com esta leitura, da Megillat Ruth em Shavuot, que a entrega da árvore da vida também pode alcançar as famílias que foram expulsas da terra, ou pela fome, ou por inimigos, não importa quem os expulsou, mas as diversas diásporas que fez com que o povo fosse espalhado pelo mundo inteiro. O poder da Torá, dada no deserto, faz com que qualquer um desses voltem para casa. Como voltou a família? A gente vê aqui, conforme o desenrolar da história, que o pai falece, os filhos falecem. Inclusive, um dos filhos se chamava Mahlon. Nada por acaso. Quando você faz a gematria do nome Mahlon, fazendo a raiz do nome, somando todas as letras e somando o número raiz, aquele que aparece depois de todas as somas, vai aparecer ali o número 8. O nome de Yeshua do Mashiach, se você fizer também a gematria somando todas as letras e buscar a raiz também é 8. A Ruth, ela é bisavó de David. E David é pai, no sentido da genealogia do Mashiach. E a Ruth, ela é, então, a esposa deste Mahlon. Nós sabemos que quando acontece um casamento por levirato, o ruach do esposo que faleceu, que encarna no bebê. Então, o bebê que nasce de Ruth, que é o Oved, Oved significa servo. Então, ele vem para ser um servo. Ou seja, ele vem para servir a Hashem neste mundo. O servo nasce de Ruth. O servo que antes tinha a gematria do nome do Mashiach. Nada por acaso. Vamos continuar a história aqui. A Ruth, ela, então, para se casar com o Mahlon, ela se converte. Não existe um judeu que se casa com uma estrangeira, sendo que essa estrangeira se mantém na sua cultura pagã. Para que ela se case com um judeu, ela tem que passar pelo processo de conversão. Então, a Ruth, antes dela aceitar a família, ela aceita o Deus da família, a cultura da família, a religião da família. E então Ruth se torna uma judia. Mas ela é chamada aqui o tempo todo de Moabia. Ela é chamada de Moabita. Ela continua recebendo o título de estrangeira, mesmo ela sendo uma judia por ter se casado com um judeu e também praticar. O caso que nós sabemos que Ruth pratica a Torá aqui é que ela fala com a boca dela que Hashem é o Deus dela e que o povo de Noemi é o povo dela. E isto é claro para quem se converte.
Quando alguém se converte ao judaísmo, o Deus dos judeus passa a ser o Deus dessa pessoa. O povo judeu passa a ser o povo dessa pessoa. Essa pessoa se torna do povo judeu. E isso ocorre com a Ruth. A Ruth, ela agarra Hashem e a Torá para fazer parte da família de Naomi e se casar com Mahlon. Mas ocorre a morte de Mahlon lá na diáspora, lá em Moab. Provavelmente por guerras, né? Morre tanto ele, quanto o irmão, quanto o pai. Porque os homens iam para a guerra. E isso eles morrem na batalha. Lá do povo de Moab. E a Naomi, ela quer então voltar para casa. Porque ela se vê, né? Desamparada, sem filhos e sem marido. Então ela prefere então voltar para seu povo. E isso tudo é o trabalho do divino, para que nós possamos hoje compreender que aqueles que são resgatados, que estão lá, entre os das nações, mas são Israel, apenas estão lá porque suas almas, um tempo anterior, estavam espalhadas já, né? Ou seja, seus antepassados foram espalhados também, e eles nasceram em outros lugares. Mas as suas almas são almas do povo de Israel. São seres humanos que têm em si a capacidade de fazer o retorno para o divino. Têm em si a capacidade e a vontade de olhar para cima e querer voltar para casa, voltar para o divino, para Deus, para aqueles que o fez. E então Naomi, ela quer voltar para Israel, e a Ruth, ela se apega a Naomi. E ela fala tudo isso que eu já disse, que Hashem é o Deus dela, que o povo hebreu é o povo dela, e ela volta para casa. E ela volta para a terra de Israel com Naomi. E quando elas chegam na terra de Israel, a Ruth, ela vai fazer aquilo que uma pessoa na condição dela iria fazer, ou seja, buscar trabalho, procurar alimento, pois ela não tinha esposo, ela não tinha pai e mãe ali, ela estava também sozinha, junto com Naomi. E Naomi já sendo idosa, ela sendo mais jovem, ela tinha por volta de 40 anos, ela foi buscar então o trabalho para sustentar a casa, sustentar ela e Naomi. Na terra de Israel, naquele tempo, a Torá era vigente, ou seja, os mandamentos de Hashem aconteciam, tinha obrigação de acontecer. E quem não quisesse servir a Hashem não servia, mas tinha a obrigação de fazer. Ou seja, até o mandamento que nós estudamos de deixar a plantação dos cantos para o pobre, para a viúva, para o órfão e o necessitado, aquilo ocorria. Então, a Ruth, ela foi nas plantações buscar destas espigas deixadas para trás, destas plantações de canto, para buscar, então, o alimento, o sustento da casa para ela e para Naomi, Baruch Hashem. Então, o que a gente vê aqui de código? A gente vê que a Ruth, ela, além dela se converter no sentido da palavra, de fazer um propósito, um voto, de se manter fiel ao Deus de Israel, ela também pratica. Ela não fica só na conversa, ela não fica só na promessa, ela pratica a Torá. Praticar o mandamento é o que ativa para Ruth o destino que ela precisava, que era então ser acolhida, né? Receber o acolhimento e o sustento, no caso ali de um outro casamento, né? E a gente sabe que quando ela começa aqui os seus trabalhos, ela não tem em mente exatamente se casar. Mas com o desenrolar da história, a Naomi fala: minha filha, é esse senhor que gostou de você, o meu parente? Você vai se achegar a ele, vai ficar próxima dele. Você vai fazer com que ele te veja. O objetivo é que ele te enxergue. E aí o texto conta que ela deita aos pés dele. Isso é um código para que nós possamos também fazer como o divino. Quando nós nos deitamos nos pés de Hashem, o que é se deitar nos pés de Hashem? O pé de um rei é utilizado, né, para suplicar. Então, a súplica, a humildade, né, de estar ali de uma forma silenciosa, solicitando a atenção.
e a ajuda, esta é uma das formas de fazer Deus olhar para nós. Então, ela se deitou, ficou quieta no pé de Boaz. E Boaz olha para ela, enxerga ela. Este é o código para Sefirot, ou seja, Malhut. Ela busca o Zerampim. E então o Zerampim, que está com a face para cima, vira a face para Malhut. E ocorre então nesta história um casamento. E é isso que em Shavuot também ocorre com a alma da gente. E a Torá e Hashem. A Torá sendo o código do casamento, sendo um documento, uma ketubá, um compromisso. Hashem sendo o noivo e nós a noiva. Fazendo então essa conexão do Criador com a criatura através da Torá. Como eu disse, a Ruth, ela pratica o mandamento da Torá. E isso faz com que, através também de outro mandamento, que é o mandamento do Levirato, ela consiga, então, aquilo que ela precisava, que era o cuidado da energia masculina. Ela precisava da proteção da energia masculina. Ela precisava do apoio da energia masculina. Gente, entenda, nada é por acaso. Uma mulher de 40 anos, era provável que ela já tivesse seus filhos, né? Se fosse uma moça mais jovem, de seus 18, 17 anos, dizia assim, não casou agora, não teve nem tempo de ter intimidade com o marido morreu. Mas não, uma mulher já de 40 anos, que já tinha um tempo de casamento e fica viúva. E nesse período todo, ela não engravida de Mahlon. Ela engravida depois de todo esse processo, na terra de Israel, de um filho de Boaz. E este filho de Boaz, nós sabemos que é o próprio Ur de Mahlon que volta na Ruth. O Mahlon, como eu disse, é o código para o Mashiach. E a Ruth, ela se torna bisavó de David, que é Mashiach. E o David é o que nós entendemos ser o pai de Yeshua, o Mashiach de Israel. Porque a promessa direta de Mashiach foi feita do ungido, do rei ungido, foi feita para David e para sua descendência. Isso faz a ligação do Mashiach e Yeshua, além também do sangue, que a gente sabe, da genealogia, e David. E Ruth, ela está passando por este processo. O que nós aprendemos aqui? O Mahlon foi alguém que foi levado por seus pais, né? Que era filho, ele não era o pai de família, ele era o filho. Ele era solteiro, então quem mandava na casa era o pai e a mãe. Ele foi levado para fora de Israel por conta da fome na terra que estava ocorrendo. Para buscar, então, alimento. Para buscar, então, na verdade, agora a gente sabe, a mãe do Mashiach. Para buscar, então, uma alma perdida que estava entre as nações, mas que era uma filha de Israel. Então nós vemos aqui também este código na vida de Yeshua. Yeshua, ele é levado para fora de Israel. Ele é levado para fora com a diáspora do povo. E a questão toda que a gente sabe que ocorreu ali com a sua morte. Ele é expulso da terra pela fome. Que fome? Qual era a fome ali? A fome da compreensão da luz divina que estava ocorrendo na vida daquele homem, de Yeshua. Eles não, a maior parte das pessoas, não digo, mas os líderes, eles não viam, eles não enxergaram a luz da salvação de Hashem através do Mashiach na vida de Yeshua. Eles expulsaram Yeshua. Eles ali estavam representando essa fome. Uma maneira de expulsar também o Mashiach para fora. Para quê? Qual o objetivo desse Mashiach ser expulso de Israel ali, naquele momento ali, no sentido de morrer, né? Ser botado para fora, literalmente, do mundo físico, para que, com esta saída dele, ele pudesse trazer aqueles, né, que se incluem no patamar da Ruth, que são também almas divinas que estão espalhadas pelo mundo entre as nações e que sim
têm o desejo e que podem manifestar o desejo de se reconectar novamente com a fonte que é o seu Criador, através então deste retorno para Israel. A gente vê que a Ruth, ela faz a caminhada de volta, que não foi fácil. A Ruth, ela passa pelos processos de praticar a Torá. Não é apenas fazer uma promessa de boca, é fazer o mandamento na prática. Ela busca obedecer a palavra de sua sogra e se mantém, né, no caminho correto da tradição de nosso povo. Ela aceita o casamento com o parente. O Boaz, gente, os sábios dizem que o Boaz não era nenhum jovenzinho, como os filmes da Ruth mostra, né? Mostra ali um rapaz bem arrumado, bonito, jovem, praticamente da mesma idade da Ruth. O Boaz já era um senhor de quase 400 anos. O Boaz, ele é filho de Rahav. A Rahav que morava em Jericó. Então, assim, se você for fazer a conta, o Boaz, ele tinha quase 400 anos de idade. Entende? Então, o Boaz já era um senhor de idade. Claro que a gente sabe, eu já falei para vocês várias vezes aqui, que os povos antigos, né? Eles tinham uma vitalidade maior do que os de hoje. Eles não aparentavam, eles morriam, muitas vezes até jovens, poderiam morrer. Mas a deteriorização do corpo não era como hoje. Hoje a gente está com uma estrutura muito mais frágil. Então a gente perde, né, a vitalidade da pele com mais rapidez. Então ele tinha muita idade, mas ele não estava só a pele e o osso. Ele estava como uma pessoa, vamos botar aqui que hoje você olha e fala, não, esse senhor aqui tem 80 anos. Tem 70 anos, 80 anos de idade. Ele estava assim, mais ou menos, provavelmente. Porque ele conseguia ir para festa, beber, como a gente vê aqui, né? Ele curtia a noite inteira, ele estava bem. Ele não estava fraco. Caso contrário, ele não estava nas festas, que no caso aqui é a festa de Shavuot, na festa da colheita, né? Participando de tudo. Ele estava ali olhando a plantação dele todo dia, observando a Ruth. Então era um homem que ainda conseguia cavalgar. Eu coloquei aqui 80 anos, não vou botar menos, né, gente? Uns 60. Ele conseguia cavalgar o cavalo dele, né? Então ele ainda tinha a sua vitalidade, mas era bem idoso mesmo. E ele decide se casar com a Ruth, já que o parente mais próximo que ele não quis, né, fazer o casamento de levirato. Ele assumiu então o papel e fez. Este homem, é dito pelos sábios que na noite que ele se casa, ele consuma o casamento com a Ruth e ele morre. Ele morre logo após a primeira noite do casamento. Ele só estava esperando transferir esta semente do Mashiach para que o Mashiach pudesse vir para este mundo. Que a semente de Peretz, a gente lê aqui no final da Meglat. Vamos ler aqui a genealogia. Estas são as gerações de Peretz. Peretz gerou Hezron. Hezron gerou Ram, que gerou Aminadav. Aminadav gerou Nachshon. Gente, Aminadav gerou Nachshon. Este Nachshon aqui é o homem que atravessa o Mar Vermelho, o Yam Suf. Ele entra na água. Ele é do tempo de Moshe Rabbeinu. Antes dos 40 anos do deserto, este homem que entra na água lá. Nachshon gerou Salmon. Esse Salmon aqui, ele se casa com a Rahav, que é a meretriz retirada de Jericó. Ela se converte, deixa os maus caminhos, se torna judia, convertida e se casa com Salmão. E tem ali mesmo, na entrada de Israel ali, então, na entrada de Jericó é quando a primeira conquista de Yehoshua, né? Então, ali acontece, então, este casamento e é gerado o Boaz. O Boaz, ele vem, então, deste tempo de que Israel, ele entra na terra prometida. Quando o povo de Israel toma posse da terra, Boaz nasce. Então, Boaz
Ele que é este senhor que vai se casar com a Ruth. E dele vem o Oved, que a gente sabe que está relacionado com a alma de Mahlon, que tem a mesma gematria de Yeshua, é muito importante. Oved significa servo. O servo gera Ishai. Ishai é o homem pelo qual a profecia do broto de Nazaré, que é Yeshua, nasceria. E quem nasce de Ishai e é consagrado, ungido de Hashem, é David Amelech. Então a gente vê aqui que não é uma história comum, apenas que nada é, né? Então a gente vê aqui explícito códigos de que o Mashiach, ele vai vir de pessoas improváveis, de situações improváveis. Gente, Rahav, a vida que Rahav tinha antes de se tornar judia, era uma meretriz. E desta mulher, né, Hashem fez brotar a semente do Mashiach. De Ruth, que era uma Moavi. A Moavia, o povo Moavi, de Moab, era um povo idólatra. Eles tinham eles serviam a Quemos. Quemos era uma entidade que utilizava para seu serviço vidas de crianças, de jovens virgens, eram sacrificados no momento da adoração a este demônio, para este ídolo. A própria Ruth era princesa de Moab. Ela servia a esta maldição antes dela se converter ao Deus de Israel. Então a gente vê, né? Se nós que estamos aqui com o testemunho de Yeshua, conseguimos compreender melhor. Mas as pessoas que não têm, que nasceram de famílias judias, sempre foram do povo de Israel, eles não entendem este código que está explícito aqui, que o Mashiach, ele vem de um lugar improvável, daquilo que você pode julgar ser errado. É dali que vem o Mashiach. Pois Mashiach e Nahash têm a mesma gematria. Ou seja, aquilo que aparentemente é o mal, aquilo que é a aparência do mal, em seu interior, né, e de uma outra versão, você olhando, né, de uma outra ótica, é a salvação. Vou dar um exemplo. A serpente foi colocada no Gan Eden para salvar o casal, os seres humanos. A serpente foi colocada para salvar? Sim, foi colocada para salvar. Mas ela não foi colocada para enganar? Também. Ou seja, você tem que olhar pela ótica correta. Qual é a salvação que a serpente traz? A gente já sabe que antes do teste do jardim, já havia ocorrido uma quebra. E o homem estava ali para poder, por sua própria vontade, seu livre-arbítrio, ser livre, ou seja, fazer a escolha correta. Conseguir, então, a imortalidade por méritos. Para isso, ele necessitava de um adversário. Como que ele iria vencer uma batalha se não tivesse ninguém para fazer a briga, para fazer a guerra, para fazer o embate com ele? Então, a serpente, ela tem este lado positivo, o lado de salvar do Mashiach, ou seja, é algo que vai servir para que, através disso, eu consiga me superar. Sem este desafio, não haveria superação, não haveria elevação de alma, não haveria a prova de que o ser humano estaria apto a ser, então, aquilo que ele foi criado para ser, que era imortal, um rei imortal, uma criatura imortal capaz de deixar Deus entrar dentro dele e que Deus fizesse parte, então, ali da fisicalidade, através do homem, do ser humano corrigido, que Deus pudesse agir no mundo físico através deste homem corrigido. Para isso, o homem tem que ser apto para deixar o fluxo da luz de Deus, que é sagrada, passar por ele sem interrupções.
O embate com a serpente deveria ser, né? Para este homem passar por este teste e ser aprovado e viver esta vida. Mas o homem, ele não usou a serpente para o lado positivo, ele usou para o lado negativo. Ele deixou que a serpente o desviasse do propósito. Entende? Então, daí a gente vê que essa história nos mostra que de situações improváveis, né? Que se você olhar de uma forma simples, você não imagina que daqui surge a força, daqui surge então a correção e daqui surge então aquilo que era para ocorrer desde sempre. Que é o quê? Que é a pessoa viver, né? Uma vida tanto utilizando tanto a fisicalidade quanto a espiritualidade de uma forma reta, correta, de acordo com a vontade suprema do Criador. Baruch Hashem. Então, aqui fica o nosso comentário a respeito da Megillat Ruth, e existem muito mais códigos e muito mais comentários prováveis para fazermos a respeito desta história, mas vamos ficar por aqui hoje. Inclusive aqui, ó, só para fechar aqui, a gente inicia aqui no versículo 18 falando que as gerações de Pérez. Quem foi Pérez, gente? Pérez foi o filho que Yehudá teve com sua nora. Então, quando a gente olha que isso não é correto de fazer, né? Ele fez ali, ele praticou duas transgressões sem querer, uma querendo e outra sem querer. Primeiro, ele se deitou com uma mulher com fornicação, sem que não tivesse compromisso com aquela mulher, sem casar. Não é correto. Ele fez isso. E essa mulher era a nora dele. Tudo bem que ele não sabia que era a nora, mas era a nora dele. Então, de uma situação improvável que seria, dali sairia coisas boas, é que sai a semente do Mashiach. É isso que eu quero dizer para vocês. Da própria serpente do Gan Eden. Quando a gente olha para ela, a gente só consegue pensar coisas negativas. Mas entenda, por isso que o Mashiach está até hoje não sendo compreendido pelo povo de Israel completamente. Porque eles olham para o Mashiach e eles veem a serpente. Ou seja, eles veem só o lado negativo da coisa. Mas desta visão improvável, certo? Existe ali, então, a semente da luz da correção. Foi o que trouxe a Ruth para casa. Foi o que deu, então, sequência na geração deste homem, que é o Mashiach, primeiro David, depois Yeshua. Baruch Hashem. Que você possa, então, fazer suas reflexões, né? E trazer para a tua vida, né? O que é que você aprende com tudo isso? Né? Saber lidar com as duas forças. Nunca se misturar com o que é mal, achando que o que é mal é correto. Não. É saber lidar, pegar as duas forças e utilizar para o bem. Pegar o que é serpente, né? E utilizar para o bem. Como é que a gente utiliza a serpente para o bem? Utiliza dela para fazer o embate, vencer ela e ter, então, o posto de volta de rei de si mesmo, do mundo inteiro. Utilizar dela como um adversário verdadeiro e não como um companheiro para as transgressões. Não como um tropeço, mas como um desafio a ser superado. É assim que a gente tem que olhar para as coisas negativas. São desafios e não problemas que te deixarão ir errado. Errado é olhar para o desafio, que é o desafio, mas olhar como um problema, como algo que vai te parar, que vai te paralisar, que vai te impedir de alcançar os objetivos. Pelo contrário, aquilo que é negativo não é para te paralisar. Aquilo que é negativo é para que você olhe, estude e supere. E troca a roupagem, mude aquilo. É como Yeshua falou da outra face. Só Mashiach para poder entender uma elevação tão grande, né, gente? Baruch Hashem. Então vamos ficar por aqui
com o nosso discurso sobre a Megillat Ruth. Ano que vem falamos mais um pouco. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom Lehitraot, Kol Hatovim Bekulam.